voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do PMDB, Jorge Pisciani. Presidente, em relação a 2014, há também uma discussão na imprensa, dando conta de que é estratégia do governador Sérgio Cabral deixar o governo em 2014 para o atual vice, Luiz Fernando de Souza Pezão, assumir o governo em 2014 e se candidatar à reeleição. Exerce, portanto, o mandato de governador por um ano e é candidato não à eleição, mas sim à reeleição no cargo de governador. Qual é a sua avaliação sobre essa estratégia? Não, isso está no plano da especulação. Não há nenhuma decisão do governador Sérgio Cabral nesse sentido. O governador Sérgio Cabral poderá permanecer até o término do governo, poderá para ser candidato no plano nacional, poderá para ser candidato no plano estadual, poderá sair simplesmente para que o Pezão assuma, mas eu acho essa a última hipótese. Eu não verifico isso como uma hipótese provável. Eu acho que isso está muito mais no campo das especulações. Por falar em poderá sair para ser candidato no plano nacional, mês passado o nome dele foi lançado para candidato a vice-presidente da presidente Dilma numa reeleição em 2014, lembrado pelo vice-governador Pezão numa entrevista ao jornal Extra e lançado numa entrevista pelo prefeito Eduardo Paes. Como é que você vê essa possibilidade, presidente? Eu acho que é muito cedo para esse tipo de lançamento, mas não vejo nenhuma ilegitimidade. Tanto o vice-governador Pezão quanto o prefeito Eduardo Paes têm densidade política e eleitoral. Para lembrar o nome do governador Sérgio Cabral, o nome, do ponto de vista da opinião pública e de voto, mais forte do PMDB nacional, para ser para a presidência da República. Só que eu acho que é muito cedo. O grande líder partidário é o Michel Temer, que é nosso aliado. O Michel Temer unificou o PMDB nacional, mas eu pude dizer a ele na semana passada que ele sempre contou com o PMDB do Rio, no momento que o PMDB estava dividido, e que sem o PMDB do Rio ele não continuaria na presidência. Mas ele é que nos lidera. Né? Se o Sérgio Cabral for alçado à posição de presidente da República, de vice-presidente da República, será pelas mãos do Michel Temer. Né? É o grande líder nacional que saiu muito fortalecido, porque com a experiência que tem, compreendendo a posição de partido, você veja o seguinte: o Lula escolheu para si a eleição na capital, é como se fosse de São Paulo, se fosse a sua eleição. Ele foi lá, buscou uma aliança que todos consideram a mais conservadora com Maluf, então demonstra uma capacidade política de negociar, e se não fizesse... E buscou um nome que significa renovação para o eleitorado, trouxe um nome novo. E exatamente, na outra ponta, aponta para a conservação. Para renovação, você vê, ele não aceitou o conservadorismo dos quadros tradicionais do PT. E buscou um nome apontando para a renovação, para o sentimento de renovação, estava muito latente no coração do povo brasileiro nessas eleições. Mas fez uma aliança conservadora. O governador Eduardo Campos, que já tenta se posicionar nacionalmente desde a eleição anterior, foi o maior detrator do PMDB nacional, atacando violentamente o PMDB, foi quem criou essa história dos royalties com o deputado Hollenberg, hoje senador por Brasília, exatamente para fragilizar o estado do Rio de Janeiro, olhando o plano nacional. Ele já tentava deslocar o PMDB e o Temer da vice da Dilma na eleição passada. Não conseguiu, resolveu fazer o seu PSDB crescer, o que é legítimo. Mas você vê que em São Paulo ele não teve coragem. Ele negociou com o Lula. Né? O Lula fez a mesma coisa com o PCdoB, o Michel Temer, sendo vice-presidente da Dilma, né? Devendo isso também ao Lula. Com toda essa questão, ele lançou o Chalita. Por quê? Porque era hora de reafirmar que o PMDB em São Paulo tem voto. Isso fez com que ele fizesse 13% dos votos, fosse determinante na ida do Haddad para o segundo turno, porque tirou mais voto do Russomano do que do Haddad, e depois fosse determinante, tanto que o Haddad, ao agradece no primeiro plano ao Lula, secundado pelo agradecimento ao Temer e ao Chalita. Então isso é postura partidária, é firmeza partidária. Por isso o PMDB de São Paulo fez 89 prefeitos contra 59 do PT. Eu acho que nós estamos tendo uma rearrumação no quadro nacional, que podem acontecer fatos onde pode ser quadros cristianizados em São Paulo, como já foi com o Lula com Haddad cristianizou
o Mercadante, a Marta, pode ocorrer de novo no governo de São Paulo, pode ocorrer no governo do Rio e pode ocorrer na questão nacional. Isso é um quadro que nós ainda precisamos amadurecer. Presidente, o PT tem se mostrado, ao longo dos últimos anos, um aliado forte do PMDB no Rio. No entanto, agora, o senador Lindbergh pede o fim desse casamento. Diz que em 2014 ele vai ser candidato também ao governo do Estado e, portanto, a aliança com o PMDB estaria prejudicada. Como é que o senhor vê esse desenlace que se afigura entre PMDB e PT? O senhor acha que isso, de alguma maneira, pode trazer dano político ao PMDB? Ou o senhor acha que o PMDB está preparado, alicerçado, robustecido para esse enfrentamento sem a companhia do PT? Não, não há enfrentamento. Tudo isso vai ser ditado pelo interesse nacional. Eu, por exemplo, não tenho outro interesse que não seja a reeleição da presidenta Dilma, por entender que é bom para o Brasil. Acho que o mundo passa por uma turbulência que precisa de uma presidenta com as características da presidenta Dilma. Quer dizer, eu estou rigorosamente feliz de ter no Brasil uma presidenta do nível da presidenta Dilma. Acho que nós vamos ter que ter juízo. Nós vamos ter que examinar essas questões locais em função do quadro nacional. O quadro nacional está modificado. O PT recebeu um aviso da população do Norte e do Nordeste. Se acreditava a grande força do PT no Norte e Nordeste aos programas de renda mínima do governo Lula, eles continuaram com a presidenta Dilma, pelo contrário, foram aprofundados, foram colocados mais recursos, beneficiando ainda mais e corretamente a distribuição de renda dos mais pobres brasileiros. E nem por isso o PT teve a sua maior derrota nos últimos anos no Norte e Nordeste. Com Antônio Carlos Magalhães em Salvador, perdendo Recife, perdendo Fortaleza, perdendo praticamente todo o Norte e Nordeste. Perdeu Minas, ganha São Paulo, mas perde todas as cidades médias e grandes de São Paulo. O PT foi derrotado no ABC. E tem no Sérgio Cabral e no Eduardo Paes e no PMDB do Rio um grande aliado. Eles não podem prescindir desta aliança. E isto não quer dizer que o PT não tem o direito de lançar o senador Lindbergh e que, se lançar, nós vamos romper a aliança. Não é isso que eu digo. Mas eu acho que nós temos que analisar um quadro com muito mais profundidade, compreender o momento histórico que vamos viver na reeleição de 14. Muito embora eu considere que o senador Lindbergh tem todas as credenciais e condições de disputar a eleição. Por outro lado, estou convencido que o governador Sérgio Cabral terá índice de aprovação que fará o sucessor. Como é que isso vai se dar? Se é dentro de uma aliança, se é dentro de outra aliança, se é com uma aliança mais ampla ou menos ampla. Presidente, muito se discutiu nos últimos dias sobre o crescimento do PSB nacionalmente. O PSB teria, enfim, se posicionado, demonstrado, enfim, que está em curso um projeto visando talvez o lançamento futuro do governador Eduardo Campos, a presidência ou, enfim, a vice-presidência, enfim. Há um projeto envolvendo o governador de Pernambuco nesse sentido, e esse projeto foi lastreado pela eleição, pelo crescimento do partido em várias partes do Brasil. No Rio, o PSB também teve um crescimento, o partido fez 6 prefeituras. Quer dizer, o PT nacionalmente está preocupado, o presidente do PT, Falcão, chegou a dizer algumas vezes, olha, o PSB parece que está começando a trilhar um caminho que não é o caminho mais da aliança e tal, alertou o presidente Dilma em relação a isso. Bom, no Rio, o PMDB tem algum tipo de preocupação? O PSB também é um aliado. O PSB faz parte do governo, mas o PMDB tem algum tipo de preocupação que o PSB possa também partir para um caminho independente? Porque fala-se na possibilidade do PSB, através também do governador Eduardo Campos, oferecer legenda ao senador Lindbergh caso o PT se comprometa com a aliança com o PMDB de novo aqui no Rio. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se o Lindbergh for candidato, será candidato pelo PT. Não acredito que ele faça nenhum movimento brusco nisso, porque seria rigorosamente perigoso, talvez fosse um salto mortal sem rede. Né? Eu acho que ele não fará isso. Mas
só o futuro vai dizer. Eu acho que não. O PSB é um partido que tradicionalmente tem boas relações conosco. É natural que num momento esteja numa aliança, no outro não esteja. Já ocorreu isso na cidade do Rio de Janeiro em 2008. Eles lançaram o candidato próprio, nós lançamos. Nada disso modifica. As eleições são eleições de 2 turnos. Né? É natural que muitas das vezes o partido para afirmar a posição. E nacionalmente eu não posso saber o que o governador Eduardo Campos diz. O que se verifica é que ele já tinha um projeto, já que o PSB é um aliado. A preocupação com o PSB é maior no PT do que no PMDB, porque o PSB é um aliado tradicional do PT a nível nacional e não do PMDB. E pelo contrário, ele sempre tentou tirar o PMDB da aliança com o PT. Não conseguiu, porque o PMDB é mais forte. O PMDB teve praticamente o mesmo número de votos que o PT nacionalmente. Nós fizemos mais prefeitos, né, 400 prefeitos a mais, mas em termos de votos fizemos 400 mil votos a menos. Então isso é uma diferença muito grande em termos de Brasil. O Brasil é continental. No próximo bloco eu queria analisar o resultado de alguns municípios. Por exemplo, em São Gonçalo havia uma expectativa enorme da vitória da candidata Graça, candidata do PMDB. Ela não foi sequer para o segundo turno. Depois do intervalo, eu queria que o senhor explicasse qual é a sua avaliação sobre o resultado em São Gonçalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.